Olá, meu irmão e minha irmã. É sempre um prazer interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou passando aqui rapidamente para fazer mais uma breve transmissão. Dessa vez, nós iremos falar sobre a negação de Pedro. Nós sabemos que, de acordo com os evangelhos, Jesus disse que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Portanto, vamos para o texto bíblico para que nós possamos entender. É difundido na nossa cultura, né, que Pedro negou Jesus 3 vezes ao cantar do galo. Ou seja, e muitos acreditam que este galo se refere ao galo ave como nós conhecemos. Mas será que o texto bíblico está enfatizando o galo ave? Então veja, a passagem se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 34, que diz: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Então, qualquer um de nós, na nossa cultura, que não for familiarizado com o texto bíblico, que não conhecer exegese, que não conhecer hermenêutica, vai entender de uma certa forma que essa passagem está se referindo ao galo ave. Mas vamos entender aqui o texto e o contexto. Primeiro que tudo, nós temos que entender que o Novo Testamento ele não foi escrito na nossa cultura, certo? Foi escrito numa cultura e num contexto completamente diferente do nosso. Então, vamos entender aqui. Abram a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 13, versículo 35, que diz: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então veja, mais uma vez, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Prestem atenção nos detalhes. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou pela manhã, se pela manhã. Então aqui é enfatizado mais uma vez o cantar do galo. Então explicando para que vocês possam entender. Quando eu explicar aqui, vocês vão entender claramente o que o texto bíblico está dizendo aqui. Então veja, o dia na cultura judaica era dividido em horas, certo? Em 12 horas. A noite era dividida em vigílias. Ou seja, primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e quarta vigília. Então vamos lá para que vocês possam entender. A primeira vigília, ela se dava de 6 às 9. A segunda vigília, ela se dava de 9 às 12. A terceira vigília, ela se dava das 12 às 3. E a quarta e última vigília se dava das 3 às 6 da manhã. Então, veja, vocês estão entendendo? Então, a noite era dividida em vigílias, ou seja, 4 vigílias. Então, a terceira vigília era chamada de o cantar do galo. Por quê? Porque quando havia a mudança, quando acontecia a mudança do turno dos soldados, então veja, se tocava um instrumento chamado galocínio. Galocínio, de onde vem a palavra galo, certo? Que foi traduzido nas nossas Bíblias, certo? Como galo. Então, justamente, se tocava esse galocínio para que acontecesse a mudança. Isso era um sinal, para os soldados mudar o turno, certo? Para que houvesse a mudança, dos soldados. Então, veja, gente. Então, você só vai entender isso se você for estudar a cultura na qual viveu Jesus, certo? Então, o texto não está falando do galo, ave, como nós conhecemos, até porque a lei judaica não permitia criar galo naquela região, pelo fato de que o galo era uma ave impura, certo? Impura. Portanto, não era permitido a criação de galo ali naquele ambiente. Então, o texto bíblico não está falando do galo como nós conhecemos, certo? Mas está falando desse instrumento que era tocado para anunciar a mudança dos turnos dos soldados, certo? Então, pessoal, meu objetivo aqui não é
confundir nem lançar confusão, mas esclarecer, coisa que muitos líderes religiosos não têm coragem, não fazem, porque não querem que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, né? Então, mas meu objetivo realmente é esclarecer e não confundir ninguém. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.